O evangélico hoje, que prega o Novo Testamento, você vai entender a sala de aula. O evangélico são os mesmos judeus da época. Hoje eles pregam o que um dia foi pregado no nome de Jesus. Eles não acreditavam. Nesse tempo eles ignoravam e entregavam para o poder maior sacrificar. Então hoje o juízo disso é o juízo. Isso é o juízo. Para que você, aonde você esteja, olhe para trás e veja que tudo que Deus prometeu se cumpriu no nome de Jesus. Então, tipo assim, o evangelho, quando ele está curando ali no nome de Jesus, aquilo, as pessoas que for chegar lá, elas entender que elas já fizeram aquilo, já cumpriram aquela missão. Só tem que no tempo que eles faziam, aquelas pessoas não acreditavam. Então o juiz de Deus, hoje eles estão lá pregando, vivendo a verdade para você ver que se cumpriu. Agora, os evangélicos não, como o carro religioso, não aceitam o que está sendo falado agora, porque ele não tem o conhecimento da onde estão os profetas de Deus que foi profetizado. Tipo assim, toda a música, agora mesmo a música toca. Então os profetas, os cantores são os mesmos profetas da época. Então a música seria a terceira mensagem, como o profeta Zé Ramalho, que foi o mesmo Eliseu, que foi o mesmo Ezequiel também. Ele profetiza a terceira mensagem e virá como guerra a terceira mensagem. Como Edson Gomes também profetiza, surge mais um guerreiro do terceiro mundo, tá entendendo? Então, as pessoas não aceitam, não entendem, não aceitam porque além de não aceitar, o mundo segue. Então, essas pessoas que eu estou falando, elas não estão dentro da Bíblia mais. Por isso que no Apocalipse 5 fala, eu vi um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então, a parte de fora do livro que está escrito é a música. Quando o Roberto Carlos profetizou várias vezes, quando ele fala assim, veja que a verdade e as palavras dos profetas nunca se perderam no vento. Ali ele está testificando como um profeta e não se perdeu. Tipo, se você vê, o que fizeram para salvar a música foi tirado do LP para a fita, da fita para o CD do CD hoje, e não morreu. Assim como as palavras dos profetas foram escritas em couro e tudo, e dá até hoje. Então, essas pessoas são a parte de fora. Tipo, você não conhece, mas tipo, e assim eles não aceitam. A palavra de Deus tá na música. Mesmo o espírito perdido, tipo, porque tá todo mundo perdido, tipo, bebam, porque Apocalipse 17 fala assim, e os habitantes da terra se embebedaram com o vinho da prostituição da cidade, da prostituta. Então, tá todo mundo bebo. Isso também testifica na profecia de Chico Buarque, na música Que Será Que Será, fala assim, que jurou os profetas embriagados. Eles estão falando dos cantores. Que jurou os profetas embriagados, que está na romaria do mutilado. Então, o juízo foi dado. Deus colocou todas as pessoas, em cada um no seu local, no mesmo lugar, para que se levante e veja. Então, era isso que eu queria dizer assim, Apocalipse 11, 18. O tempo dos mortos, para que seja julgado. E o tempo de dar o galardão aos profetas. Então, tipo, de dar o galardão ao profeta é a recompensa. Então, como eu disse para você que ninguém guia alguém à toa, não é, porque aquelas pessoas eles perderam. E nem ninguém é cantor à toa, é porque Deus levantou ali para que na hora, tipo assim, os profetas, eles profetizaram e a maioria das vezes não viram se cumprir a profecia, porque eram profecias bem adiante ia se cumprir. Então ali foi morto e eles foram mortos, morreram sem ver se cumprir, e passa com um nada. Só depois é que a história se ergue, ele se ergue também. Então hoje foi levantado os profetas para que
eles vejam que as profecias que foi profetizada se cumpre e se cumpriu. Sobre, tipo assim, o Espírito coloca nele a palavra e mesmo sem ele entender, a profecia se cumpre. Tipo assim, ó, mais ou menos há 25 anos, ou 20, Zé Ramalho escreveu uma profecia, porque não adianta a palavra de Deus é dada e ela vai se cumprir. Zé Ramalho escreveu sobre as ondas do sinal há muitos anos, quando ele escreveu assim, ó, quanto tempo temos antes de voltarem aquelas ondas que vieram como gotas em silêncio tão furioso. Então essa profecia se cumpriu. Outra profecia, e é tipo, que eu vou tentar explicar para vocês entenderem. Cada pessoa, ela tem o que ela plantou. Quer ver, tipo assim, Raul Seixas. Assim como Elias falou, Jesus falou que Elias era o mesmo João Batista. Assim Raul Seixas também era o mesmo João Batista. Na música Metrolinha 743, lá o Espírito deixou um sinal, aonde João Batista fala assim, aonde Raul Seixas fala: eu vi minha cabeça solta no chão, vi meu corpo sem ela pela primeira e última vez. Metrolinha 743. Naquela mesma música ele conta duas histórias, uma história que aconteceu com Raul nessa vida e a outra com João Batista. Então era um sinal dado para que na hora certa ele se levantasse. Raul Seixas é o mesmo João Batista. Noutra música ele testifica sobre a vinda do Messias. Certa vez houve um homem, como outro homem qualquer, jogou pelado descalço, formou-se, cresceu e formou sem ter fé. Então, fala mais assim ainda: mas nele havia algo estranho, lembrava ter vivido outra vez em outros mundos distantes, e assim acreditando se fez. Então uma profecia que se cumpriu. Para você entender a profecia, eu vou mais fundo, para você ver que eu vou mais fundo aqui, ó. O profeta Isaías escreveu assim, Isaías 61. E essa palavra, como a palavra é lida nas igrejas, nos cultos, ela é repetida. Várias vezes aquela palavra foi repetida também. Até que chegou um dia que Jesus leu a palavra lá, eu não estou lembrando aqui a palavra, mas quem falou 61 e está lá em Lucas 4. Fala assim, aí Jesus fala assim: hoje essa palavra se cumpriu aos vossos ouvidos. Então você vai entender a profecia é dada, tipo essa música que Edson Gomes canta agora. Essa profecia foi cantada, e cantada por ele e por outros, até